Vamos lá. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É mais um momento de aprendizado junto com os irmãos. Gostaria que o nosso irmão Edler orasse ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e que nós possamos estar com o coração aberto a aprendermos mais um pouco do Senhor. Por favor, Edler. Amém. Glória a Deus. Boa noite e paz do Senhor a todos. Vamos fechar os olhos. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um presente nessa reunião hoje, meu Pai. Eu te peço, Senhor, para que o teu Espírito Santo testifique no nosso coração hoje a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Por favor, Pai. Eu te peço, Espírito, para que tu tenhas total liberdade aqui no nosso meio, meu Pai, para que o Senhor possa nos corrigir, nos disciplinar, nos exortar e nos animar, meu Pai. Por favor, A tua Jesus. palavra traz de bom ânimo para as nossas almas, meu Pai. Então eu te peço que o teu Espírito Santo, Senhor, possa nos convencer hoje de tudo aquilo que vai ser falado, que esteja de acordo com a tua palavra, Senhor. Louvado Tudo seja o teu aquilo nome, Senhor. que vai ser ministrado aqui de acordo com o teu evangelho, meu Pai. Eu peço para que o Senhor use a vida do professor Wilton, né, nessa noite, meu Pai, para que possa explicar para a gente, meu Pai, esse estudo da melhor maneira possível, que o Espírito Santo conduza, Senhor, Usa tanto ele, nesse Senhor. estudo como em todos os caminhos da vida dele, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, Márcio. Pode ler, por favor. Por favor, Pimenta. Está complicado? Eu vou começar a ler que o Márcio deve ter caído lá. Oi, está me ouvindo? Oi, pode falar. Então vamos lá. Teologia Popular de Jesus, número 24. Jesus não era um curandeiro. Conta o Evangelho de Mateus que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, proclamando a boa notícia do reino e curando as doenças. Mateus 9, versículo 35. E quando Jesus mandou seus discípulos irem também pela cidade, deu-lhes esta ordem: proclamai de Deus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai demônios. Mateus 10, versículo 8. Tudo isso quer dizer que o reino de Deus está relacionado e até associado à cura dos enfermos e ao alívio dos que sofrem. Isso antes de tudo. A outra coisa importante que convém ser mencionada agora: se tantas vezes o reino de Deus com a cura dos enfermos, pela lógica, isso significa que a maior preocupação de Jesus foi remediar, na medida do possível, o problema da saúde. Que preocupa todo mundo e propõe uma pergunta capital: por que os evangelhos falam mais de preocupações humanas de Jesus do que das suas preocupações estritamente religiosas? Mateus, capítulo 11, do versículo de 2 ao 6. Márcio. João, ao ouvir... Márcio. Oi, pulei? Está falhando muito a tua leitura. Deixa eu continuar. Deixa eu continuar. Continua, por favor. Tá bom. Eu sei que é o som aqui, tá? Mateus 11, do 2 ao 6, diz assim: João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa.
Esclarecimentos. Acontece algo muito interessante com a questão dos milagres. Há quem tenha fé em curas milagrosas, outros dizem que não passam de contos. Muitas pessoas preferem ir a um curandeiro em vez de ir a um médico. E outros acreditam que há santos especialistas em curar alguns males, São Brás, a garganta, Santa Lúcia, a vista, Santa Apolônia, os dentes, há santos que encontram objetos perdidos. Antigamente, quando as relações amorosas eram muito mais complicadas que agora e mal vistas pelos puritanos, pensava-se que Santo Antônio encontrava namorado para aqueles que tinham dificuldade para encontrá-los. Outros acreditavam que Santa Rita era a advogada do impossível. Enfim, muitas coisas estranhas. Aqui não vamos discutir se tem razão os que acreditam em milagres ou se estão certos aqueles que não acreditam em nada disso. Dessa questão falaremos em outro momento. Nesta reunião, vamos pensar em algo que é mais importante. Trata-se de saber por que Jesus se dedicou a fazer o bem aos cegos e aos coxos, aos surdos e a todos os desgraçados. Interessa-nos muito pensar nisso, porque a verdade é que muita gente se preocupa em saber se Santo Antônio faz este ou aquele milagre ou se Nossa Senhora de Fátima curou ou pode curar fulano. Mas a quase ninguém interessa saber por que Jesus se comportava daquele modo com os desgraçados do seu tempo. Ou seja, acontece o de sempre. Nós nos lembramos de Santa Bárbara quando troveja, mas nos importa bem pouco fazer o que Jesus fez. No evangelho que lemos agora, fala-se de João Batista, que estava na prisão porque o canalha do rei Herodes, que havia se separado da mulher e se juntado com a mulher do irmão, o havia metido ali. E João Batista, que não tinha papas na língua, jogou isso na cara dele. O rei, então, mandou prender João, porque os poderosos fazem isso com aqueles que os atrapalham. Da prisão, João inteirou-se do que Jesus fazia. Pareceu-lhe que aquelas coisas não estavam claras, porque João Batista havia dito em seus sermões que o principal problema das pessoas é o pecado. Portanto, o que temos de fazer é converter-nos, arrepender-nos dos nossos pecados, porque João Batista é de conversão que mais precisamos. De conversão que mais precisamos. Senão, virá o castigo de Deus para os pecadores que não se converterem. Sem dúvida, Jesus, quando se referia ao pecado e aos pecadores, pensava e falava de maneira muito diferente do que estava e falava João Batista. Para Jesus, o problema principal das pessoas não está no pecado, mas no sofrimento. Essa frase aqui é forte, o professor. Para Jesus, Sim. o problema principal das pessoas não está no pecado, mas no sofrimento. A preocupação central de Jesus não foi ameaçar os pecadores, mas curar os enfermos, comer com toda a classe de pessoas, especialmente com os pobres e os pecadores, anunciar o que mais importante é a bondade e relacionar-se bem com as pessoas. Jesus não queria acabar com nada, nem mandar ninguém para o inferno, mas, ao contrário, Jesus dedicava-se a ser bom com os pecadores e com as pessoas de má vida. Comia com essas pessoas e sempre se importava bem com os desacreditados e até com as mulheres da má fama. Lucas 7,39. Isso era escandaloso e as pessoas piedosas não compreendiam por que Jesus andava em má companhia. Isso explica por que João Batista, quando estava na prisão, se inteirou das atitudes de Jesus, não podia acreditar que Jesus fosse o Messias. Isto é, não podia ser aquele que havia de vir ao mundo para arrumar as coisas. Porque uma pessoa que anda com gente de má fama e até admite no seu grupo os considerados revolucionários, por exemplo, Simão Zelote e Judas o Sicário, é um tipo de suspeito. Foi o que aconteceu com João Batista, que suspeitou de Jesus e pensou que a solução não poderia estar nele, mas ele poderia ser o salvador do mundo. João mandou um recado para Jesus para que ele dissesse se ele era o que havia de vir ou se deveria esperar outro.
A resposta... Deixa eu botar um mudo aqui. A resposta... Cadê? A resposta que Jesus deu para ser contada a João Batista é a mais curiosa que possa imaginar. Jesus não disse nem que era o que havia de vir, nem que não era. Jesus respondeu que os cegos viam, os coxos andavam, e tudo o mais que lemos no Evangelho. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus se referia ao que havia dito muito tempo antes um profeta muito famoso que se chamava Isaías, e havia anunciado o que aconteceria no mundo quando o Messias, o Salvador e Libertador dos homens, chegasse. Isaías 26, 19, 29, 18, 61, 1. Jesus contesta aqueles que lhe perguntam e responde que ele é o Salvador e o Libertador anunciado. Mas há algo muito importante na contestação de Jesus. Ele disse que era o Salvador e o Libertador, mas completamente diferente do que esperava João Batista. João Batista queria reparar as coisas amedrontando as pessoas, porque a sua religião era a do medo. Jesus pensava de outro modo, e por isso não se dedicava a amedrontar as pessoas, mas a fazer o bem aos desgraçados, os cegos, os coxos, os leprosos, os mortos e os pobres em geral. Isso quer dizer várias coisas. Em primeiro lugar, quer dizer que Jesus estava convencido de que conserta o mundo, não ameaçando as pessoas, mas amando a todas. Em segundo lugar, quer dizer que a boa notícia de Jesus, boa notícia que Jesus deu ao mundo, não é apenas para as almas, os espíritos, ou para as coisas estranhas que às vezes dizem aos pobres, aos pastores, aos padres. A boa notícia de Jesus é para que os que estão cegos vejam o que têm de fazer, os que estão surdos se interem do que têm de se inteirar, os que estão coxos e não podem caminhar pela vida avancem e vão onde têm que ir. Os que são leprosos e têm de ficar separados dos outros possam viver como todo mundo. Os que estão sem vida, porque a vida que levam não é a vida, vivam ditosos e tenham alegria. Os que são pobres e desgraçados deixem de sê-lo. Em terceiro lugar, quer dizer que Jesus não era um curandeiro que curava a dor de barriga ou de dente das pessoas com cataplasma e coisas parecidas. Os curandeiros, se é que curam alguém, não curam de todos os males de que as pessoas sofrem. Jesus veio para que todo mundo seja feliz, para libertar o pobre e o espírito e o oprimido das suas desgraças. Em quarto lugar, quer dizer que o reinado de Deus não consiste em acabar com os maus, mas em libertar todos os que sofrem, como quer que sejam, ainda que sofram por sua própria culpa, porque Jesus não curava apenas bom, mas a todos. Pois bem, depois desses 4 pontos, Jesus terminou dizendo algo muito importante e que chama a atenção de todos aqueles que não se escandalizar de mim. Por que Jesus disse isso? Porque naquela época acontecia a mesma coisa que agora. Muita gente acredita mais na religião de João Batista do que na boa notícia de Jesus. A religião de João Batista era a religião da força e do poder, a religião da ameaça e do medo. A boa notícia de Jesus é a grande notícia de que todos temos de compartilhar e viver como iguais e ser sempre bons, inclusive com os maus e os incrédulos. Para muita gente, isso é um escândalo. Há pessoas que dizem que a igreja tem de estar com os conservadores, com as pessoas educadas, com os que vão aos cultos, à missa, e que deve condenar os maus, os progressistas, as prostitutas, homossexuais, os drogados, os bêbados, e todos aqueles que muitos denominam gentalha. Jesus não pensava assim. Naquela época, isso era um escândalo, e continua sendo agora. Quem entrará na nossa cabeça? Quando entrará na nossa cabeça a boa notícia de Jesus? Pergunta: qual era a diferença entre João Batista e Jesus? 2. Hoje, essa diferença continua existindo na igreja? 3. Por que Jesus se dedicou a fazer o bem aos cegos, aos coxos e a todos os desgraçados? 4. Como Jesus curava os doentes de seus males? 5. Nós queremos curar as pessoas? Jesus também. Qual a diferença? 6. O que os partidos políticos oferecem no que se refere à libertação do homem
tem algo a ver com a libertação que Jesus oferece. 7. Dê exemplo de cegos de hoje, também dê alguns surdos, coxos, leprosos e mortos. Por favor, professor. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz. Estão ouvindo bem? Muito bem. Então tá bom. Essa lição, essa jornada, ela é muito interessante, porque o ponto de comparação aí de Jesus, agora não é com os religiosos, não é com os políticos, não é com as pessoas mais exaltadas da sua época, não é com os mais desvalidos. A comparação que é feita é com João Batista. E João, ele tem um papel muito importante na religião, porque dentre os nascidos de mulher, ele tem um grande destaque. Existe essa confissão nos próprios lábios de Jesus. Então, ele é uma pessoa que nós devemos compreender que ele chega no ápice da compreensão humana acerca de Deus, né? O máximo que o homem pode alcançar acerca de Deus, sem estar no reino de Deus, sem ter a compreensão do evangelho, é a vida de João. Então, João, ele é daqueles que são naturais, podemos chamar assim, aquele que melhor buscou viver a sua religião, a sua força. E o que o texto está provando aí para a gente é o seguinte, é que mesmo ele, com toda essa dinâmica, com essa vida, ele é incapaz de compreender o evangelho de Jesus. Isso é muito forte, né? Porque ao mesmo tempo que a gente admira João, João ele se torna um referencial, ele é sempre citado na fé cristã. Havia até alguns discípulos que andavam com João e ainda não tinham migrado para Jesus. A gente vai ver isso nos evangelhos, a gente vai ver isso lá em Atos, né? Mesmo ele tendo essa dimensão toda, mesmo ele tendo o testemunho de Jesus, ele é uma pessoa que ele não alcançou também a dimensão do evangelho. E essa dimensão do evangelho, como o Castilho ele bem coloca aí para a gente, é possível também que hoje muitas pessoas também não tenham alcançado. É mais fácil a gente encontrar pessoas com a mentalidade de João do que com a mentalidade de Jesus, do reino de Deus. Essa teologia da retribuição, né, que ela recompensa os bons e ela castiga os maus, ela é muito presente nas religiões hoje, ela é muito presente até no nosso interior. Vez ou outra a gente também está pensando assim, né? A gente às vezes vê Deus nesse parâmetro de um Deus que ele retribui conforme a teologia daquela época, conforme eles imaginavam. Se você é um seguidor da lei, se você é uma pessoa boa, você tem o favor de Deus, você vai ser próspero, você vai ser abençoado. Se você não tiver, se você viver uma vida errada, se você não cumprir os mandamentos, você vai ser uma pessoa amaldiçoada, você não vai ter a bênção de Deus. E o que causava escândalo, né, em Jesus, como o texto aí cita, que está lá em Mateus 11, era exatamente essa questão. Jesus ele apresenta uma face de Deus que era uma face não conhecida das pessoas, que ele é um Deus bom, que ele envia sua chuva sobre justos e injustos. Ele envia o seu sol sobre justos e injustos. Ele concede a bênção da vida para justos e injustos. Se você observar, o dom da vida que ele concede para as pessoas, ele concede para aquela pessoa que vai levantar e vai viver um dia todo em oposição a ele. Um dia todo pecando contra ele, fazendo barbaridade contra a humanidade, e ele está preservando a vida dessa pessoa. Então isso de fato escandaliza na religião, porque a religião ela exige um julgamento rápido, como João pregava, né? A ênfase do Messias de João era alguém que viria após ele, que era mais poderoso do que ele, porque batizaria com o Espírito Santo, mas que traria um juízo iminente. Ele dizia que o machado já está posto à raiz das árvores, né? E que haveria ali um julgamento, haveria ali uma queima de todo aquele que não fosse aproveitado. E aí, conforme ele vê Jesus, né, ele ouve acerca de Jesus pregando, ensinando, curando, né? Por isso que o texto fala, Jesus não era o curandeiro, porque a ênfase de Jesus, se você observar nessas passagens que vai falar acerca do seu ministério, do seu serviço, sempre vem nessa sequência, ensinava, pregava e curava. Então, o João, ele não vê esse juízo chegar. Ele vê Jesus acolhendo pessoas que eram indignas na religião. É claro que a mensagem de João era uma mensagem que também era autorizada por Deus. O próprio Jesus, ele vai colocar a mensagem de João como um parâmetro. Ele vai dizer para os religiosos que eles não iriam entrar no reino de Deus ou que eles entrariam após as prostitutas e os publicanos, porque estes
receberam a mensagem de João e creram, e aqueles não. Aqueles rejeitaram a mensagem de João. Então, Jesus, ele confirma a mensagem de João. O máximo exemplo disso é que Jesus foi batizado por João. Mas João não alcançou a plenitude do evangelho. Então, esse é um aviso para nós. Como que tem sido a nossa observância acerca do evangelho? Será que também nós não temos essa mentalidade de recompensa, de um juízo iminente, da falta de paciência com as pessoas, né? A gente julga muito as pessoas, a gente fala muito sobre essa questão de a necessidade de um arrependimento rápido, né? Como o Isaías ele ressaltou no início. Se você observar a mensagem de Jesus, a pregação de Jesus ao longo da sua vida, você via que a preocupação primeira de Jesus era acabar com o sofrimento das pessoas. E fazendo isso, ele iria inserir as pessoas no reino de Deus. E aí a cura ela é importante nesse sentido. Ela não é a finalidade do evangelho, mas a cura ela é necessária. Nós precisamos levar a cura para os enfermos, né? Então Jesus, o que ele fazia? Ao curar os enfermos, ele trazia a realidade do reino de Deus. A cura mais eficaz ali no Evangelho segundo Marcos, que é a cura inicial, que é a cura que vai demonstrar o que Jesus está fazendo e a fúria dos religiosos, é lá em Marcos 2, quando Jesus ele cura aquele paralítico. E ali, se você observar, o evangelista ele faz uma junção bem interessante nesse relato da cura, porque eles levam aquele moço para ele ser curado. E Jesus, antes de curá-lo, Jesus perdoa os seus pecados. E aí isso causa uma comoção nas pessoas, né? Porque eles não aceitavam que alguém fosse curado fora do templo. Jesus estava numa casa, ele estava ensinando ali e curando. Então eles falam assim, mas quem é esse homem? Como é que ele pode dizer que os pecados estão perdoados, que quem cura é somente Deus? Né? O que é esse somente Deus aí? Quem perdoa é somente Deus. O que é isso? É que Deus estava no templo. Então Jesus ele começa o seu processo de cura, né, de ser um taumaturgo, como é o nome que se dá, falando acerca do perdão dos pecados. Ele fala assim, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas ele foi lá para receber a cura. E aí depois Jesus ele é questionado e ele fala uma frase que é muito maravilhosa no Evangelho, né? O que é mais fácil? Então para Jesus não tem nada difícil, né? O que é mais fácil, ele perdoar ou mandar esse paralítico levantar e andar? E aí ele mostra que como ele tem poder e autoridade, ele traz a cura. Então, qual que é o cuidado que eu vou deixar aqui no final dessa introdução para vocês? São os dois extremos que a gente vê nesse assunto. Um é o seguinte, Jesus ele veio salvar a humanidade, o que importa é o pós-vida ou o pós-morte. Então, não importa se você passa essa vida aqui sofrendo, com enfermidades, tal, não importa. O que importa é você ser salvo e ir para o céu. Então, é uma vida assim. Esse é um extremo. E a gente não vê Jesus fazer isso no Evangelho. Ele não dá esse discurso para as pessoas. E o outro extremo dessa balança aí, qual que é? É uma vida que só se preocupa com as benesses daqui. Então, a teologia da prosperidade, ela caiu nesse ponto. Ela começa criticando essa falsa espiritualidade, mas ela acaba também caindo numa outra falsa espiritualidade, que é uma espiritualidade que ela enxerga que qualquer sofrimento é obra satânica, que qualquer doença é falta de fé, que se você não tem uma vida próspera segundo os padrões do mundo, da sociedade, você não é um crente vitorioso. Então a gente tem que ter cuidado com esses dois extremos. Porque Jesus, ele veio trazer vida e vida em abundância. Ele veio curar. Você não vê Jesus sendo impedido de realizar algum sinal porque ele estava doente. É verdade, você não vê Jesus doente, né? Você não vê o texto evangélico dizer que Jesus não pôde ir em uma tal cidade porque ele estava impedido por causa das enfermidades. E ele nunca questionou se isso era a vontade de Deus. Isso é um ponto real que nós temos que ponderar. Jesus também nunca questiona, como o texto do Castilho fala, se aquele pecado, se a vida da pessoa tinha causado a enfermidade. Ele curava e pronto. Então a gente tem que ter isso em mente. Só que essa vida próspera de Jesus, se a gente olhar na vida dele, não era uma vida segundo o padrão da sociedade. A prosperidade dele não era isso. A prosperidade dele era a comunhão com Deus que fazia com que ele, cumprindo a vontade de Deus, curasse as pessoas e libertasse. Então, para nossa introdução aqui, eu quero deixar para a reflexão de vocês é isso. Será que a gente também não está em nenhum desses dois extremos aí? Ou aceita tudo e fala assim, não, o importante é que eu vou para o céu, eu vou morrer, e a minha carne vai ser destruída mesmo, depois eu vou receber na ressurreição um novo corpo, então se eu ficar doente vai ser para a glória de Deus, tal. Ou a gente está naquele outro extremo que a gente não tem nenhuma contemplação da vida futura,
que a gente só está preocupado com as coisas daqui. Então, um texto como esse é um texto provocativo para a gente verificar. Jesus curava, mas ele não era um curandeiro em si. Ele não era alguém que só tinha isso na vida dele, mas isso era uma ação do evangelho. Então, como que está a nossa ação no evangelho? Nós temos levado vida, cura para as pessoas? Nós temos falado da esperança da vida eterna para essas pessoas? Ou será que a gente também se escandaliza com Jesus, né? Será que a gente também fica escandalizado quando a gente ouve um testemunho de que um bandido foi lá e tomou 40 tiros e não morreu e ele voltou a quase a viver depois de estar numa CTI? Algo que os médicos mesmo falam, foi um milagre de Deus? Será que isso escandaliza a gente, né? Ou a gente queria que ele morresse? Fala, não, o homem que é um bandido, que é um assassino, teria que morrer. Como é que ele pode tomar 40 tiros e não morrer? E um pai de família ali está voltando do trabalho, toma um tiro de bala perdida e morre. Será que a gente também tem essa visão? Ou será que a gente entende que o evangelho ele alcança todas as pessoas, independente do que a pessoa tenha feito? E a gente passe a fazer essa prática de Jesus, né? Ele curava a todos. Jesus nunca perguntava a origem. Os discípulos, sim. Eles perguntavam, quem é que pecou, Senhor, para que ele nascesse cego? Aí eles falam assim, nem ele, nem os seus pais, mas para que a glória de Deus se manifeste. Passar para o irmão Isaías. Professor, é duro. Essa sua fala aí me faz lembrar um novo convertido que eu estava ensinando, e ele foi uma vez no evangelismo com as irmãs, e ele falou, professor, ele é até médico hoje, João. Ele falou, professor, tem uma coisa que me incomodou na visita que eu fiz com as irmãs ontem. Ele tinha um mês de crente. Ele falou, poxa, nós oramos, fomos levar Jesus, mas saímos de lá, professor, deixamos as panelas tudo vazia. Eu vi lá, o moço estava sem panela, a geladeira vazia. Nós saímos, deixamos tudo vazio. Sim. É difícil eu entender isso aí, depois eu tenho que me explicar isso aí. Então, existem pessoas que têm quase uma, desculpa o termo, né? É uma loucura por alma. É alma. É alma o tempo todo. É alma, 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 alma. E ela não tem nem tempo de sentar, de conversar com aquela pessoa. Ela não tem. Ela está num trem conversando com alguém. Vou dar um exemplo. Ela está no trem, no vagão do trem, conversando com alguém, sentada com alguém, falando sobre uma doença, falando sobre a dengue, conversando, um assunto interessante, né? O desemprego no Brasil, o emprego, sobre família. Ela está conversando, mas ela não se dá por satisfeita em conversar com aquela pessoa, aliviar aquela pessoa, colocar o ouvido para aquela pessoa desabafar. Não, ela vai falar, olha, me perdoa que eu tenho que dar meus panfletos. Eu estou cheio de panfleto aqui, toma um panfleto aqui, eu vou ter que dar panfleto, porque para ele é mais importante ele distribuir panfleto do que fazer a viagem do trem toda conversando com aquela pessoa. Sim. Entendeu? Parece que é uma doutrinação nas igrejas, uma doutrinação. E ele se orgulha, né? Eu ganhei quantas almas para Jesus esse ano? Tem aquele ranking, né? Então, eu queria que os amados irmãos perguntassem ao professor, né? Sobre o que vocês ouviram. Temos aqui muitas pessoas pela primeira vez aqui no grupo. A irmã Aileen Wilton, Aileen Aze, gaúcha, tchê. Sim. Prenda, Gaúcho. uma prenda entre nós. Temos Sim. a irmã Valéria Assis. Irmão Eduardo, acho que é esposo da irmã Patrícia. Posso estar enganado. Irmão Eduardo. Então, vocês têm liberdade para perguntar aí ao nosso professor. A paz, irmã Valéria, tudo bem? A paz, tudo A bem, graças a paz. Deus. Que bom que você me ouviu, não esqueceu de mim dessa vez. Amém, graças a Deus. Nossa, Fica tranquila, pode participar. Para incentivar os irmãos, eu vou começar então perguntando a respeito dessa questão. Não tem aqui no que nós lemos, professor,
essa fala, né, de Isaías 61 a Sim, respeito do juízo, não é isso? sim. Jesus diz que ele veio aliviar a dor dos pobres, dos oprimidos, etc. Mas não tem o Isaías 61, 2 completo, não é isso? A última parte, Jesus é a vingança, né? A vingança do nosso Deus. Então, Jesus, ele diz que veio cuidados, em resumo. Jesus disse, olha, a profecia que Isaías profetizou lá foi uma profecia verdadeira, João Batista. É a que João Batista conhecia. É uma profecia verdadeira. Só que aquela profecia dizia que haveria juízo, haveria morte, haveria o juízo. Só que no momento, não chegou o momento do juízo ainda. Então ele não. Eu queria que o professor explicasse isso, por favor, professor. Essa talvez seja uma das passagens mais complexas no entendimento para as pessoas, mas ela é muito profunda. Por quê? Como você bem colocou, é uma passagem do profeta Isaías, que para a gente é Isaías 61. Então, é um Isaías tardio, né, que a gente chama de terceiro Isaías. É já no final de Isaías. Já é um pós-cativeiro ali. E aí, o que se aguarda? O surgimento do Messias, né? O surgimento daquele que iria trazer esse movimento aí. E o que acontece? O João Batista, ele também está usando Isaías. O interessante é isso. Ele abre o Porque rolo, né? Ele abre o rolo lá de Isaías. e o João Batista ele conhece por quê? Porque ele se identifica com as falas dos profetas. Então o João, possivelmente ele foi criado ali com os essênios, então ele conhecia muito bem esse material. Os essênios conheciam muito bem esse material. Tanto é que eles aguardavam esse mestre da justiça, alguém que viria a fazer isso. Então, olha que interessante. O João, ele tem essa perspectiva por causa da interpretação, da leitura que ele faz dos profetas. Ele se vê como um profeta, e embora ele seja humilde de não reconhecer, as pessoas sabem que ele é um profeta, e ele fala que ele é a voz do que clama no deserto. Isso ele está fazendo referência aos profetas, ao rolo dos profetas. Então, ele tem essa identificação com os profetas. Então, ele lê e interpreta isso. O que Jesus faz, e é complexo, é que ele faz uma reinterpretação do profeta. Então, ele vai mandar os discípulos de João falarem para João o texto de Isaías, só que ele corta a questão do juízo. Então, isso deve ter mexido muito com João. Por quê? Olha que interessante. Ele tem ouvido falar de Jesus. E aqui vai uma lição que eu acho que é a mais profunda para nós. É quando a gente escolhe só um ponto para a gente se pautar na questão de Jesus. Ele ouve acerca dos feitos de Jesus, ele sabe, Jesus está curando, Jesus está salvando as pessoas, Jesus está libertando, tal. Mas na mente de João, qual ponto que está sendo batido? O juiz de Deus, que está no profeta. Então ele está assim, cadê o juiz? Cadê o Dia da juiz? vingança. O dia da vingança, porque ele está nessa expectativa. Ele pegou o texto, ele desprezou as coisas que Jesus estava fazendo, que estão no texto também, que ele vai ouvir novamente, mas ele está preferindo ficar com o quê? Com o dia da vingança. E aí ele faz uma provocação para Jesus, e Jesus sabe disso. Ele sabe qual que é a expectativa messiânica que João tinha acerca dele. Então ele fala assim, é ele mesmo ou devemos aguardar outro? É outro que vai trazer a vingança do nosso Deus? E aí Jesus ele retorna para o mesmo texto. Jesus ali faz uma pedagogia muito interessante. Ele retorna para Isaías e fala assim, diga lá para ele. E aí ele cita a profecia e ele não cita o juízo. Ou seja, eu estou cumprindo, João, o que a profecia fala a meu respeito. A questão é a interpretação que você está dando. Isso é muito Caramba. profundo. Professor, Isso. eu vou trair o povo aqui, que eu tenho que fazer uma segunda pergunta. A igreja, a igreja hoje, a igreja que nós vemos aí nos comícios do verde e amarelo, dos discursos nos carros de som, a igreja hoje que nós vemos dentro dos templos, muitas, que utiliza
para os irmãos que estão aqui pegarem a caneta, anotar e pesquisarem. A teologia do domínio. A teologia do domínio. A igreja hoje, ela não estaria se portando como João Batista, utilizando textos de morte, de ruptura, de tomar o poder, de dominar, de que a igreja vai dominar, a igreja vai ser vencedora. Esse pessoal aí LGBT, quer mudar nossa família, mas a igreja vai tomar conta. Temos que fazer igual Davi, passar a espada e tal. Nós podemos fazer uma correlação em relação a isso, professor? Mostrar para esse povo, falar, calma, gente, Jesus ele não fez isso aí, não chegou o dia da vingança. Jesus ele pegou leve. Jesus ele cuidava das pessoas. Jesus sentava na mesa, comia, bebia. Por favor, professor. Então, é assim, essa teologia do domínio, ela sofre alterações ao longo do tempo. Você pode ver, se você que conhece aí, os irmãos que conhecem o meio evangélico aqui no Brasil há algum tempo, você pode ver que essa teologia ela passa por fases de identificação de personagens do Primeiro Testamento. Eu vou falar aqui, vocês vão recordar isso. Você pode ver que nos anos 90, por exemplo, quem já aí tem uma idade mais avançada, nos anos 90, o personagem que era ênfase nas pregações era Abraão. Eu não sei se vocês lembram disso. Por que era Abraão? Porque era aquela questão de abençoar as famílias da terra, nós vamos ser uma nação que vai ser abençoada, o berço do evangelho. Então, a bênção de Abraão está vindo sobre nós. Aí vem muito aquela questão de paternidade espiritual, lembra disso? Então, é sempre um personagem do Primeiro Testamento. E agora, com a ascensão do grupo religioso, aí, a política, aí você tem que sair de Abraão e partir para identificação da monarquia, do poder. Então, um personagem que tem bastante relevância, quem é? É Davi. Então, Davi ele ganha muito destaque hoje nessa pregação. Você pode ver que Davi ele é um dos favoritos desse pessoal nessa questão do domínio. E o discurso desse pessoal não está nem camuflado mais. O discurso está bem claro. Se vocês observarem, eu fiz uma ponderação lá no grupo do seminário, né? Sobre o discurso religioso que teve nesse ato promovido aí pelo Bolsonaro. Se você pegar a fala de um pastor ali, não foi o Malafaia, foi outro pastor, ele antecedeu ao Malafaia. Esse outro pastor, ele chamou o Bolsonaro de o nosso Moisés. Então, isso é muito grave, porque está atribuindo uma libertação, que o nosso texto fala aí hoje, não a Jesus, mas um líder político. Então, ele compara a atuação desse líder político à atuação de Moisés, como se ele fala que o Bolsonaro foi escolhido por Deus para trazer a libertação para o povo brasileiro, né? Podia ser também o Lula, podia ser qualquer um. O Alckmin, o Lula, o Bolsonaro, qualquer um que eles escolherem aí para ser esse Moisés está errado. Esse discurso do Moisés, ele não é também novidade. Só que o interessante é que esse discurso de Moisés, ele ficava no âmbito religioso. Se você pegar as seitas e pegar até igrejas evangélicas, elas classificavam como Moisés. Os meninos de Deus, lá o líder lá teve o nome alterado para Moisés, né? Ele era conhecido como Moisés. A igreja Deus e Amor, seus irmãos conhecem aqui, já participaram de reuniões no passado, quando Davi Miranda era vivo, na rádio do programa Voz da Libertação e nos cultos, eu morava lá em São Paulo do lado da Deus e Amor, então às vezes eu ia lá para pesquisar. Eles falavam, o Davi Miranda é o Moisés dos tempos atuais. Então veja, a figura de Cristo ela é sempre abandonada nessa teologia. Surge sempre alguém nesse parâmetro messiânico, mas do Primeiro Testamento, como Isaías colocou, na perspectiva do João Batista. É alguém que vai trazer a libertação, é alguém que vai levar o povo para a terra prometida, tal. Mas não é essa libertação em Jesus. Não é esse módulo. Porque em Jesus é um módulo... Se Jesus estivesse aqui, teria uma arma. Se Jesus estivesse aqui, ele teria uma pistola, uma arma.
porque a teologia do domínio ela tem que partir para a violência, para a guerra, para a conquista. E Jesus ele é acolhedor, por isso que Jesus ele não consegue ser o modelo dessa teologia do domínio, porque cai por terra. A teologia do domínio tem que empregar força. Então, nada melhor do que o Davi, que era um homem sanguinário, era um homem que guerreava. Então, por isso que Davi hoje ele é exaltado, e você vê nesses discursos religiosos essa mistura de novo, de política com religião. Isso sempre teve, né? Isso aí sempre teve, só que agora está num modo muito escancarado. A igreja evangélica no passado, hoje eu até li um artigo sobre isso, ela não tinha essa perspectiva. Você vê discursos do passado de irmãos católicos lá que eles falavam o seguinte: olha, do jeito que a Igreja Católica está misturando com a política, é preferível ser igual aos crentes. Tinha uma fala de um senhor que ele falava isso, nos anos 80. Ele falou assim: eu prefiro ser igual aos crentes, porque lá nos crentes não tem a mistura da religião com a política. Olha a visão que se tinha nos anos 80. Agora, quando você chega para cá, você já vê que isso aí mudou muito, né? Mudou muito. Amém. Perguntas? Tem alguém na fila aí? Não, você mesmo. Fica à vontade. Professor. Depois do Márcio, eu, hein? Tá bom. A dificuldade da gente ver hoje uma pregação baseada em Cristo, voltada mais para as cartas de Paulo, voltada para os evangelhos, é essa visão que Isaías mencionou, que aprendemos a ver como João tinha na sua mente, nos textos do Antigo Testamento. Por isso que a gente dificilmente vê alguém não tendo dificuldade de pregar o Evangelho de Jesus. Tendo dificuldade, eu vejo as irmãs que estão famosas aí pregando, é sempre uma questão de unção, é sempre uma questão de Davi, é sempre uma questão de Moisés, é sempre uma questão de Abraão. Você não vê essas mulheres que estão despontando, né? Entre aspas, despontando nos cultos lotados. Eu vejo essa dificuldade. Você vai ter que cair naquela questão, Márcio. Isso aqui foi construído ao longo do tempo aqui no Brasil, né? Que era assim: ser evangélico era igual ser salvo, era igual ter o evangelho, né? Então, isso já caiu por terra. Você vai ter que começar a enxergar dessa forma, que eu sei que você sabe. Você fala, ó, tá tendo um discurso lá que usa o livro sagrado, mas não tem conexão com o evangelho. Por que que não é fácil falar de Jesus? Tem um motivo simples aí. Tirando a questão de apostasia, de influência maligna contra o evangelho, tem uma questão que ela é muito simples. Por que que não se prega sobre Jesus? Porque quando você fala de Jesus, o sarrafo fica muito alto. Você, quando fala da vida de Cristo, que você é um seguidor de Jesus, é constrangedor. É uma espada que você coloca na sua própria garganta. Então, é mais fácil eu falar da vida de um Moisés, da vida de um Davi, porque eles não têm a dimensão de Cristo, eles não são Deus encarnado. Agora, você chegar e falar de Jesus... E todos eles pecaram, né? E todos eles pecaram. Sim, e você falar de Jesus, a prática de Jesus ela é confrontadora. Olha, eu vou dizer uma coisa que eu sei que vai escandalizar, mas se você fizer uma comparação, é só você comparar, não precisa acreditar no que eu estou falando. Você pega uma rádio evangélica, qualquer uma, e vá ver as pregações e os ensinos. Aí depois você liga naquela rádio Rio de Janeiro, por exemplo, que é 1200 AM, né? Tem aí no YouTube, Rádio Rio de Janeiro. Lá é uma rádio espírita kardecista. Assista aos programas lá da Rádio Espírita, faça isso como estudo. Eu já fiz isso, por isso que eu estou dizendo. Faça como estudo. Assista lá a Rádio Espírita, que vai falar do Chico Xavier, do Divaldo Franco, do Allan Kardec, né? E assista a pregação que você tem nessas rádios evangélicas. E aí você só compara qual das programações fala mais do evangelho e de Jesus. Você só compara, não precisa entrar na teologia profunda, nada, só ouça. E fala assim, vamos ver quanto tempo aqui eles passam falando de Jesus e de outro personagem, segundo a sua interpretação. Aí eu não estou entrando no mérito se está certo ou não. É a questão da menção de Jesus. Aí você vai ver o que a doutrina espírita está falando lá na Rádio Espírita
e o que as rádios evangélicas estão falando nas rádios evangélicas. E aí você vai entender por que que a gente está passando, pelo que a gente está passando aqui no Brasil. Então, Márcio, é uma coisa simples. Você não vai ter pessoas populares pregando o evangelho. Você não vai ter. Você não adianta esperar das pessoas que estão com fama na mídia a pregação do evangelho, porque se ela fizer isso, ela vai deixar de ter seguidor, né? Ela não vai ser popular. Então você tem que pregar essas mensagens motivacionais, que é a mesma mensagem que você tem nos cursos aí fora, só que com uma roupagem bíblica. Você vai lá e vai falar, olha, o sonho de José. Então você vai lá numa palestra de autoestima, você vai aprender a sonhar. Quem não sonha não vive. Você tem que ter uma meta, você tem que ter um sonho e tal, 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 tal. Como que eu posso pegar isso e trazer para a linguagem cristã? Ah, eu tenho que colocar isso na Bíblia. Mas aonde que eu vou colocar? Ah, eu vou nos evangelhos. Aí você fala, e não deu. Aí você vai nas cartas de Paulo, não deu. Você vai nas cartas de João, não deu também. Aonde que eu vou encontrar essa linguagem parecida? Ah, eu José, vou lá para o primeiro Testamento. É. Então, é um recuo para o Primeiro Testamento para adaptar. Não é assim. Não é que eu vou para a Bíblia dizer para mim. Não. Eu vou para a Bíblia já com o meu pensamento, e lá na Bíblia eu vou encontrar aquilo que eu desejo. Então, eu tenho uma mensagem. Qual que é a mensagem que eu quero pregar? Que eu tenho que ser uma pessoa que sonhe para alcançar os meus objetivos. Qual passagem da Bíblia que eu posso pegar para pautar a minha pregação no meio religioso? É assim que as pessoas fazem. amém. Perguntas? Se não tiver pergunta, por Pode Ah, favor, seguir, Tom. cadê a irmã a Sheila, Jacira? a Sheila Estou tá colocando chegando. depois, Cheguei. Cheguei. depois da A pergunta número 7 tá, é Me assim. coloca na fila aí. Me coloca na fila. Tá bom. Agora é você, calma. Ah, tá. Dê exemplos de cegos de hoje, também de alguns surdos, coxos, leprosos e mortos. Quer o quê? Exemplo de cura? É isso? o Se for texto aí, mas exemplo de cura, para mim é zero. Nunca vi sim, nenhuma cura. sim. E digo uma coisa, duvido que o pessoal cure isso aí. Uhum. Leproso, principalmente, eles correm dos leprosos. Mortos, eles saem correndo também. Por Eu vou favor. falar, são dois pontos aí, Majacira. E aí eu vou Pode falar falar. aquela forma que eu sempre converso com a senhora. A nossa Isso. vida, ela tem que ser glocal. Glocal. O que é isso? É global e local. Então, assim, o mundo é muito grande. Existem 8 bilhões de pessoas no mundo. Para eu dizer assim, ó, isso não ocorre hoje, eu tenho conhecimento do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Ah, Então, eu não posso dizer que isso não ocorre hoje. Eu posso dizer o seguinte: aonde eu estou inserido, dificilmente eu vejo isso. nunca vi. E Eu isso, posso então, dizer. ó, isso é minha experiência. Eu falo assim, ó, eu nunca vi isso. Agora, eu não posso dizer que isso não exista, porque eu já vi caso desse, né, de milagre. Eu sei que é isso que não é isso que pauta a nossa fé, mas isso aí é um testemunho também. Eu já vi já curas milagrosas. Pode hoje não estar ocorrendo como ocorria no passado no Brasil, mas não quer dizer que não esteja ocorrendo ao redor do mundo, até porque a gente tem testemunhos aí vindo de outras partes do mundo, e até no Brasil mesmo, a gente vê. Pode não ser uma coisa tão comum hoje, mas isso aí já é bem relatado, e aqui no grupo, no ambiente aqui, eu sei que tem pessoas que têm exemplos de curas tremendas que o Senhor fez. E outra coisa, quando ele coloca a pergunta dessa forma, ele faz uma provocação que ele quer uma atualização também. Ele não só está colocando esses casos literais, né? Ele não só está trabalhando a questão da cura física. Quando ele coloca aí cego, surdo, ele também fala na questão emocional e espiritual. Os cegos que estão ao nosso redor, as pessoas que não conseguem enxergar a vida, as pessoas que não conseguem enxergar o evangelho. Os surdos são aqueles que estão surdos para a voz de Deus, né? Os apelos da sociedade. A gente às vezes é surdo, às vezes o mundo está clamando aí, gritando, e o nosso ouvido está tampado. Então ele trabalha esses dois pontos, né? O evangelho, ele fala assim de um Jesus que cura, e também de um Jesus que quer que a gente cure as pessoas, seja no literal ou seja nesse modo figurado aí.
onde a gente peça para o Senhor trazer visão, né? A senhora pode ver que no Apocalipse trabalha muito esse conceito da cegueira espiritual, né? Compre colírio, ele fala para a igreja de Laodiceia, para que você veja. Então, ele não está falando para ver natural, para ver espiritualmente. Então, o autor aí trabalha nessas duas linhas. Amém. E aqui uma passagem também que eles falam assim: quem tem ouvido, que ouça. Então, nesse sentido, tudo bem. Tá, obrigada, pastor. Agora, Obrigado, outra irmã também. Jaceira. Obrigado, linda. Não, peraí, pastorzinho, aguenta um pouquinho só, depois eu vou ficar quietinha. Tá. Teve uma colega que me desafiou. É o seguinte, me desafiou, eu fiquei quieta, porque não estou aqui para levantar bandeira nenhuma. Não estou mesmo. Ela falou o seguinte sobre João Batista. Que João Batista, no meu entender, João Batista falou claro que Herodes andava com a mulher do irmão dele. Então, deixou isso claro. Ela disse para mim, afirma de pé junto, que o pastor dela falou que não deixou claro e que ninguém sabia, que se soubesse ia ter que aplicar aquela lei do apedrejamento. Eu falei, peraí, lei do apedrejamento para o imperador não vai ter. Uhum. O que o senhor me diz sobre isso? Não teria nem para o imperador, nem para o pessoal daquela época, porque a lei que estava sendo aplicada ali era a lei romana. Os judeus não podiam fazer nada com relação a isso. Ele não era convertido ao judaísmo, como é que vai cobrar dele um apedrejamento, né? Então, o pastor dela passou informação errada. Errada não precisa. Não certo, tá? Não sei mais o que eu vou falar. Equivocado. Errado. Não, ele não errou, não. Ele só não veio aqui às quinta-feira aprender. Só isso. Mas eu não posso. Eu nem conheço o pastor dessa moça, dessa colega. Eu nem conheço. Quem aplicava a pena era Roma. O povo judeu ali estava sob a servidão romana, então eles não... Isso que apedrejava a mulher, o rapaz, o homem, adultério, era só em Roma? Mas não é a lei de Moisés? Não. Mas Roma não permitia fazer isso. Em Roma não permitia fazer isso. A senhora quer um exemplo? Quer um exemplo claro disso? A senhora acha que se eles não matar Jesus, eles não teriam matado Jesus? Sim, mas Jesus era Jesus. Porque Jesus tinha o Deus Pai para poder. Jesus morreu do governo. Eles queriam matar Jesus, só que eles não podiam fazer isso. Se eles estivessem num regime monárquico deles ali, eles teriam matado Jesus, sem sombra de dúvida. O texto diz que eles procuravam matar Jesus, só que eles não podiam. Aí qual foi a trama deles? Convencer a política de que Jesus era um homem subversivo. E aí lembra do Pilatos? O Pilatos falou assim, eu não vejo motivo para condená-lo. Aí eles tiveram que convencer Pilatos para Pilatos ordenar a morte de Jesus. Por isso que no credo fala lá, padeceu sob Pôncio Pilatos. Porque eles não podiam fazer, porque quem governava ali era Roma. Então eles não tinham poder de mandato. Lembrando, a lei de Deus, essa lei de Deus era a lei que usava nas questões civis. Né? A lei de Deus é uma lei como se fosse algo celestial que eles aplicavam. Não, era a lei de Deus porque era um reino humano que era teocrático, que eles achavam que a lei de Deus que governava. Só que agora eles não estão debaixo desse reino teocrático. Desde a época quando eles quiseram reis, que eles ficaram sob o jugo de outras nações, eles não obedeciam mais a lei de Deus civil nesse sentido. Eles não tinham mais força. Quem governava era Roma, então eles não podiam matar. Se eles pudessem matar, já tinham matado Jesus há muito tempo, no início já. Quando eles viram que Jesus era uma ameaça, eles já tinham matado. Porque eles podiam usar o quê? Blasfemou. E fala assim, ele é digno de morte, porque blasfemou. Aí o Pilatos fala assim, ó, você tem que julgar ele segundo a sua lei. O que era julgar segundo a lei? Não era matar, era aplicar as penas, condená-lo como um herege, como alguém que não fosse mais instruir o povo. Mas eles sabiam que isso não bastava. Por quê? Ele já não tinha ligação com eles. Então eles precisavam convencer Roma a matar Jesus como um subversivo, como um revolucionário, como alguém que queria ser um rei.
E aí, qual que é o argumento que eles usam? Ele se faz rei igual César. Aí eles tocaram na ferida. Aí o Pilatos vai lá e condena Jesus. Amém. Então, eles não tinham força nenhuma para fazer nada, 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 nada. Eles precisavam de Roma. Por isso que eles recorrem ao governador Pilatos para matar Jesus. Muito bom, irmã Jacira. Muito bom, hein? Tá vendo? Obrigada, pastor. Tá vendo? Nada. Que bênção. Obrigada, senhora. Ela Obrigada, colocou uma senhora. Eu que agradeço os senhores. Amém. Professor, antes do Arnaldo perguntar, a Sheila, ela mandou algo aqui. Eu posso ler? Ela Pode. botou assim, ó, realmente fala-se pouco de Jesus nas denominações e agora a moda é a seguinte frase: já confundiu o inimigo hoje? Eu não sabia dessa não, Sheila. Essa é a frase agora? Já confundiu o inimigo hoje? Tem isso mesmo, eu já vi bastante isso aí. É mesmo, é? Tem. É o evangeliquez. É sobre isso que eu quero falar. Amém. Amém. Sobre isso. Eu não quero nem perguntar, eu quero só fazer um adendo, né? Disso tudo Arnaldo. É que essa irmã ele escreveu que o professor falou. Quero fazer um adendo só, não quero fazer pergunta. Arnaldo, só um minutinho. Que, inclusive, eu queria agradecer, né, Wilton? A nossa irmã Sheila, né? Ela que é a bênção, né? O pessoal fica vendo eu com esse nome Sheila Teixeira aqui. Aí aparece esse negro bonito aqui. É o zoom da nossa irmã. Lê de novo para mim. Lê de novo, por favor. É o zoom da irmã Sheila, hein, gente? É o zoom da irmã Sheila. Vamos lá. Arnaldo, pode perguntar. É só uma carne, é uma carne só. É uma carne só. Pode perguntar. Lê de novo para mim, pastor Isaías. Lê de novo para mim que ela escreveu. Vamos lá. Deixa eu ler aqui. Lê de novo, por favor. Que ela mandou. Realmente, fala-se pouco de Jesus nas denominações. E agora, a moda é a seguinte frase. Abre aspas. Já confundiu o inimigo hoje? Fecha aspas. Pode falar, Arnaldo. Isso é lindo. É só para testificar que o professor já falou, né? Que pouco se fala em nome de Jesus nas denominações hoje, infelizmente, né? O povo de Deus em si, não só pastores, né? Não só líderes, mas os crentes como um todo aí, pouquíssimo se fala em Jesus. Então, quero relembrar ao povo aí que está aí ligado nessa live a respeito de Atos dos Apóstolos. Entendeu? A cura do coxo deu o que se falar. Capítulo 3, capítulo 4, 5, deu o que falar a cura do coxo. Entendeu? Que eles se indignaram tanto. Eu acho linda essa passagem da cura do coxo, né? Que eles se indignaram tanto que a ponto de pedirem para não pregarem nesse nome. Olha só. Não pregue nesse nome. Eles poderiam fazer o que fosse, curar aí os enfermos e tudo, mas deixaram bem claro aqui, ó. Eu acho linda essa passagem, quando eles falam assim, ó. Eu gostaria que vocês não pregassem nesse nome, aqui, ó. Chamando 3,18, ó. 3,18, Atos 3,18. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. E é o que está acontecendo. As pessoas pouco estão se falando em Jesus. Fala, como o professor falou, fala em Moisés, fala em tantos profetas aí, fala em Davi, mas não se fala no nome que está sobre todo nome, que eu tenho isso imprimido no meu status aí do WhatsApp, eu não boto meu rosto, eu coloco nome sobre todo nome, sabe? Jesus Cristo. Então ele foi chamando naquela repreensão, isso depois que deu o pano para a manga, né? A cura do coxo, né? Aí ele lá no 4, não é 4,18, é 3,18 não, 4,18, fala assim, ó, chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falasse nesse nome. E no 5,28, olha só no 5,28, Atos 5,28, ó, o que eles falaram aqui no 5,28? Dizendo expressamente, vos ordenaram que não ensinasse nesse nome. Contudo,
encheste Jerusalém de vossa doutrina, e querer lançar sobre nós o sangue desse homem. O mistério está no nome, pô. Um nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Eles pediram até que eles continuassem fazendo, concluísse a doutrina do caminho, né? Na época chamava o caminho, né? Eu gostaria até que o professor falasse sobre isso aí mais um pouquinho. Ele falou super bem sobre isso aí, que poucos estão se falando no nome de Jesus. E o grande mistério está aí, nesse nome. Nós precisamos propagar, anunciar aos quatro ventos o nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Entendeu? A Bíblia é clara em Atos quando eles falam isso, sabe? Os escribas, os fariseus lá, eles queriam que o pessoal saísse, sabe? Aldeia após aldeia, mas não falasse nesse nome, entendeu? Ele curou o coxo no nome de Jesus. O coxo foi curado em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Entendeu? O grande mistério está isso aí. Eu quis só fazer esse adendo aí que o pastor falou, e a sua esposa aí também falou, né? Aí, sabe, sobre seu nome, né? O nome sobre todo nome. Entendeu? Poucos estão se falando no nome de Jesus. Arnaldo. Agradeço aí. Valeu, Arnaldo. Muito obrigado. Arnaldo, antes do professor dar uma fala, eu queria ler uma parte aqui que nós... Aqui, ó, sem dúvida, Jesus, quando se referia ao pecado e aos pecadores, pensava e falava de maneira muito diferente do que pensava e falava João Batista. Para Jesus, o problema principal das pessoas não está no pecado, mas no sofrimento. A preocupação central de Jesus não foi ameaçar os pecadores, mas curar os enfermos, comer com toda a classe de pessoas, especialmente com os pobres e os pecadores. É anunciar que o mais importante é a bondade e relacionar-se bem com as pessoas. Então, professor, inclusive, usando o livro de Atos, que o Arnaldo utilizou, nós observamos que a igreja ela caía no gosto popular das pessoas, não é isso? Mas essa igreja que caía no gosto popular, ela se preocupava com as viúvas gregas e instituía 7 homens para cuidar, homens gregos, para cuidar daquelas viúvas. Então, antes a igreja ela se relacionava com as pessoas. Hoje em dia, professor, eu queria que o professor falasse sobre isso. A igreja ela só quem está entre ela. E quando ela sai para acusar as outras pessoas. Porque quando você vai numa praça, vai num local, e ali você fala assim, ó, vem para Jesus, porque Jesus te ama. Você está dizendo para aquela pessoa assim, ó, você não presta. Você é uma leprosa. Se você não vier para Jesus, você está acabado. E na Igreja de Atos dos Apóstolos, nós não observamos isso. Nós observamos as pessoas se relacionando com as outras pessoas. Eu queria que o professor falasse um pouco sobre isso, por favor. Sobre essa acusação, né, que fizeram aos irmãos lá em Atos, que não anuncie mais esse nome, que eles já encheram em Jerusalém dessa doutrina, essa acusação, a nossa geração, de um modo geral, não todos, não é acusado disso, né, de não ser necessário mais falar o nome de Jesus, porque, como a gente tem falado, a nossa prática, a nossa vida não é anunciar Jesus, né? A gente está falando de outras coisas como igreja. Então, essa acusação, a gente não sofreria hoje isso, porque uma das pessoas que a gente menos fala é Jesus, por incrível que pareça. Nossa fé é mais vinculada a outros textos bíblicos do que a pessoa do Senhor Jesus. A igreja, ela tem esse momento áureo aí, né, até o capítulo 6. Se você observar o último versículo de Atos 5, o Atos 5:42, fala como é que termina essa primeira parte, né? Vai dizer que eles ensinavam e anunciavam Jesus. Esse é o resumo desse primeiro momento da igreja,
que alguns até falam que é um momento utópico, né? Que era o que se desejava para a igreja e não o que a igreja foi. Enfim, isso é um debate teológico. Mas o último verso de Atos 5 é isso. Como que termina esse primeiro momento? Anunciavam e ensinavam Jesus. Então, o que quer dizer? A igreja... O Cristo. Isso. Ela perseverou nisso. Depois começa Atos 6, aí é o texto que Isaías falou, houve aquele problema na repartição ali do alimento cotidiano, as viúvas que eram da origem helenista, grega, não estavam sendo atendidas, e aí vão ser designados aqueles 7 irmãos para cuidar dessa tarefa, que erroneamente as pessoas chamam de diáconos, né? Mas eram os 7 ali que iam cuidar desse trabalho. O que era a vida da igreja? O que chamava atenção não só na Bíblia, nós temos relatos extra-bíblicos também, né? De pessoas que escreviam acerca dos cristãos. Qual que era o resumo do cristão? O que eles falavam que chamava atenção, né? Não era a roupa, não era a roupa, não era a fala, não era porque eles tinham um emprego diferente, não era nada disso. O que eles testemunham, eles até falam, eles têm família como a gente tem, eles trabalham como a gente trabalha, eles comem a mesma comida que a gente, eles vestem as mesmas roupas que a gente. O que chamava a atenção deles era porque dizia o seguinte: eles se amam, eles vivem uma vida de verdadeiro amor entre eles. Esse era o ponto. E esse vai ser o ponto no Novo Testamento todo. O problema é um só. Por que a gente já não fala mais de Jesus? É porque a gente não ama mais Jesus. A gente ama outras coisas. A gente ama a nossa vida, a gente ama a nossa profissão, a gente ama a nossa família, a gente ama a nossa vaidade, a gente ama os nossos prazeres. Nosso pastor, é uma denominação, ama o pastor, ama o líder religioso. A minha denominação é melhor. Então, assim, qual que é o problema? É a falta do amor. O fruto do Espírito é o amor. Paulo fala que se eu posso fazer qualquer coisa, oferecer meu corpo para ser queimado, eu posso doar meus bens aos pobres, eu posso ter todo o conhecimento, toda a ciência, se eu não tiver amor, não importa nada, isso nada vale. Então, o que a gente precisa ter novamente reacendido? Qual que é esse reavivamento que as pessoas falam? Elas acham que reavivamento é eu estar cheio do Espírito Santo, começar a falar em línguas, orar pelas pessoas, elas serem curadas. Mas o reavivamento que a gente precisa é de amar a Jesus. Porque quando a gente ama Jesus, a gente ama o próximo. Então a gente vai cair na graça do povo. Porque você amando Jesus, você vai fazer bem para as pessoas. É simples. Porque você vai viver como Jesus viveu. O evangelho ele é simples de ser entendido, ele é difícil de ser vivido. Não tem segredo. Qualquer pessoa aí fora fala o que é o evangelho. Você vê palestras de pessoas que são ateias dando aula do evangelho. Falando assim, olha, você como cristão tem que fazer isso, 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 isso. Eu não, porque eu sou ateu, eu não acredito, mas eu tenho respeito pela pessoa de Jesus. Mas vocês que são cristãos, está aqui, ó, como é que vocês têm que viver. Aí o cristão vai dizer assim, mas quem é você para você falar? Não é quem é você. O que ele está falando é o correto? É o bíblico? Mano Brown mandou uma dessa um dia desse. Sim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar na minha vida diante de Jesus. Então, pode ser quem for falando, até o diabo chegar e falar o que é a palavra, tem que ficar quieto, falar, é a palavra, me acusar de não dar a palavra. Você é um cristão? Você tem que fazer isso, ó, dar outra face, amar seus inimigos, você tem que perdoar, você tem que caminhar mais uma milha. Não, eu acho que isso é muito difícil. Então, é só não seguir a Jesus. É porque esse Jesus que estão passando para as pessoas, ele é um Jesus fofinho, mas o Jesus dos evangelhos, ele fala o seguinte, olha, você já calculou o preço que é para você me seguir? Porque quem constrói um prédio ou uma torre, ele calcula primeiro, para ver se ele vai ter com que acabar. Quando tem o período de guerra, envia mensageiro de paz para ver se pode guerrear ou não. Ele falou assim, você já calculou o preço que é para me seguir? Se fizesse essa pergunta para as pessoas que se dizem cristãs hoje, elas não teriam tomado esse passo. É porque o que é permitido para elas no púlpito lá? Olha, vem para Jesus que a sua vida vai melhorar. Olha, vem para Jesus que os seus problemas acabaram. Olha, vem para Jesus que tudo vai ser maravilhoso. É só você pedir o que você quiser que Deus vai te dar. Mas não se fala da cruz de Cristo. Então as pessoas não sabem nem que ela tem que renunciar. Isso é complicado demais. Amém. Professor, eu gostei dessa frase aí, hein? Pastor Isaías, eu gostei dessa frase, até anotei aqui. Que o professor falou aí, o evangelho é fácil de ser entendido, mas é difícil de ser vivido. Caraca!
Muito bom, muito profundo isso Professor, aí. tem um relato aí, hein? Entendido. Mas de ser vivido, amigo. Tem um relato aqui, professor, do Eduardo. Sim. Olha, vou partilhar uma outra situação. Foi dito pelo pastor que muito se preocupa em entregar panfletos do que conversar com uma pessoa e falar do amor de Deus e Jesus, bem como colocado pelo professor, que fala-se pouco ou quase nada de Jesus. Humildemente, gostaria de trazer um tema para reflexão. Será que muitos que se dizem cristãos têm a coragem de falar de Jesus, ainda que tenha agiria de tal forma? Aí, professor, foi o que o senhor falou, né? Quando se fala de Exato, Jesus, coloca uma régua muito alta, né? Porque Jesus era exato. perfeito, Jesus não pecou, Jesus amava. E ele continua aqui. Aí ele continua aqui, ó, a Patrícia. Bom, na minha igreja, tiramos um dia para ir à rua evangelizar. E além de dar a palavra, oramos por ele. Aonde eu moro, tem tráfico, e quando oramos por eles na rua, vimos nos seus olhos a carência de Jesus. Mas sei que muitos não têm força para largar aquela vida. Pode falar Sim, algo, professor, a respeito? Porque sim, é mais fácil falar de Davi, né? Que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi pegou a mulher de Urias. Aí o cara pode falar de Davi, né? É sim. mais fácil falar de Davi que falhou do que falar de Jesus que foi perfeito. Por favor, professor. Então, tem esse testemunho aí do Kaká, né? Não, é do Eduardo, não é do Kaká, é É, do Eduardo Garcia. E ele bem colocou, porque assim, quando você coloca esse padrão de Jesus, ele fica alto, ele fica alto. É verdade. Você se chamar de cristão, seguidor de Jesus, é uma régua muito alta. Então, assim, eu prefiro tratar sempre com outros exemplos do que fazer essa reflexão que o irmão Eduardo colocou aí, né? De eu falar de Jesus, tá? E a pessoa fala, não, mesmo ele sendo pecador, errado, ele é um cristão, porque as pessoas acham que ser cristão é alguém que é um hipócrita, que é o perfeitão, e não é, né? Ah, não, é o Kaká mesmo que colocou, ele tá botando aqui, ó, é o Eduardo Kaká, é o Kaká que colocou. Porque, assim, o cristão você conhece até quando ele erra, né? O cristão, quando ele erra, você vê que ele é um cristão, porque ele vai lá, pede perdão, ele confessa que ele errou, que ele não tem todo o conhecimento, que ele não tem o controle de tudo. Então, até no erro, você conhece um cristão. Não é aquele cara que é o perfeitão, que nunca erra. Até nas falhas. Eu já vi testemunhos de pessoas que se converteram através da humildade de um irmão que tinha errado. E chegar e admitir, falar, você me perdoa, eu estava equivocado, eu errei. E ser humilde, isso aí atrai as pessoas também, né? Mas é aquilo, a gente quer gastar tempo com as pessoas. E essa questão que a Patrícia colocou é muito interessante, porque não é evangelizar para as pessoas, é sair já falando, né? O evangelizar para as pessoas é chegar e sair distribuindo as coisas e falando. E às vezes é você chegar ali e ficar com a pessoa um momento. Ela mesma vai começar a falar, ela vai começar a abrir o coração, e ali é o terreno fértil, né? Não tem pessoas para ouvir, porque em muitos atos desse que nós chamamos de evangelismo, o que passa na cabeça das pessoas? Eu sou superior e aquela pessoa ali é um perdido. Então eu é, vou levar a luz para ela, né? E se coloca numa posição superior. Mas quando você está ali junto das pessoas, você acaba acolhendo. E aí você senta e às vezes você aprende a vida com elas. Você vai ouvindo, ela fala, olha que pessoa humilde. Ela está ali me ouvindo, tal. E isso aí conquista as pessoas. Você vê que Jesus, ele não era um decorador de versículo bíblico e saía soltando versículo em cima das pessoas. Jesus, ele conversava das coisas do dia a dia e fazia as pessoas refletirem, né? Ele fazia as pessoas caírem em si. Ele não vinha com aquela coisa decorada. Por quê? O que é a mensagem da salvação para mim? Eu decoro aqueles 4 pontos, né? Eu sou pecador, eu estou condenado, eu preciso de Jesus. Tá? Então eu decoro aquelas 4 leis espirituais e saio falando isso aí para todo mundo. Mas isso não é evangelismo. Evangelismo é você entender a pessoa. É você mais ouvir do que você falar. É como Jesus fazia. Ele só ouvia às vezes.
Você vê quando traziam as pessoas para ele, era muita gente falando com Jesus, ele ficava quieto, soltava só uma frase, falava em cima daquilo que a pessoa falou. Jesus não era uma máquina de sair falando. A gente acha que evangelismo é isso. Eu passo na rua e começo a metralhar versículo bíblico, metralhar pregação nas pessoas. Isso não é evangelismo. Evangelismo é esse contato aí, é sentar do lado da pessoa e deixar ela falar. Daqui a pouco você vai usar a própria palavra dela para levá-la para Jesus. Amém. Irmão Eduardo quer falar algo? Por favor, Eduardo. Arnaldo está impactado. Estou vendo tua cara aqui, Arnaldo. Boa Mano, noite, pode irmão. falar, Estão Eduardo. me ouvindo, irmãos? Estão me Por ouvindo? favor, bem. Então, eu queria partilhar em cima disso de que o Wilton falou agora, o professor Wilton. Para mim, é uma coisa assim que eu tenho por experiência própria e eu gosto sempre de partilhar. Por quê? Eu tive uma experiência com drogas, né? E eu vivenciei algumas imagens que muito me marcaram. E elas me deixam convicto de que seguir Jesus é o melhor caminho. Certa vez, né, eu dentro de uma instituição, né, a moça fez uma dinâmica. Ela falou assim: Você já abraçou Deus hoje? E todo mundo ficou assim intrigado, né, meu? Aquela coisa toda, né? Você já deu um abraço em Jesus hoje? E aí ela pegou e depois da dinâmica ela abriu. Gente, Jesus estava o tempo inteiro do seu lado. É só você dar um abraço no seu irmão. Nós não somos a imagem e a semelhança de Cristo, né? Nós não somos feitos Simples à imagem assim. e semelhança de Cristo. Então, Simples assim. eu queria, né, que de Simples. repente o professor Wilton aí pudesse explicar aí nas palavras sábias dele aí um pouco sobre isso. E uma outra coisa aqui para mim finalizar, não tomar muito tempo, é porque assim, eu me senti mais confortável, eu me senti mais tocado por pessoas que não frequentavam igreja, né? Um exemplo claro que eu vou dar para vocês agora foi quando eu vi uma pessoa tirar dinheiro do bolso, né? Dar na mão de uma pessoa que claramente poderia pegar aquele dinheiro para usar droga, né? Aí aquilo ali me chocou no primeiro momento, né? Até então, todo dia eu tenho aprendido a buscar como agir igual a Cristo. Então aquilo ali me chocou no primeiro momento. Mas a resposta da pessoa falou assim: eu estou fazendo a minha parte como Jesus me ensinou. O que a pessoa vai fazer com o dinheiro, é isso aí, essa conta vai ser a dela. A minha eu já sei a minha conta eu já sei sobre essa ação, eu já sei o que eu tenho que prestar de conta, né? Então, ou seja, a pessoa deu um dinheiro para um drogado, sabendo que a pessoa poderia usar droga, mas deu confortavelmente e com amor, né? E a resposta dela foi tão simples, rapaz, aquilo ali me cativou de uma tal maneira que se toda pessoa que a gente encontrasse pelo caminho agisse das duas formas como eu busquei colocar agora, eu acho que o evangelho traria muito mais pessoas, né? Salvaria muito mais pessoas. E aí, se de repente o professor Wilton aí tiver alguma palavra para somar em cima disso que eu falei, se o meu pensamento está em linha correta, eu vou ficar feliz em ouvir. Legal. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado. Esse tema aí, Cacá, é o tema de uma revista de escola dominical que eu terminei hoje lá de elaborar para uma igreja aqui de Jardim Primavera, né? O tema é assim: Jesus, nosso irmão. Ele está no nosso meio e nós não o reconhecemos e nós não o sabemos. Porque o evangelho de Mateus termina assim, né? No juízo final, o que Jesus vai dizer? Eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Então, onde que Jesus está? Ele está nos nossos irmãos. Então, hoje a gente não enxerga Jesus no próximo. Isso é a tônica do evangelho, o resumo do evangelho é esse. Amar Deus é amar o próximo, porque Deus está no próximo. O próximo é a nossa imagem e semelhança, é a imagem e semelhança de Deus, né? Por que Deus não ordena que faça nenhum tipo de imagem dele, né? Porque a imagem dele já está feita. É o ser humano, é o nosso irmão. Então, quando eu olho para você, eu tenho que enxergar Deus em você. E a tônica do evangelho é isso. E o que você disse sobre encontrar o evangelho em pessoas que não são de uma religião estabelecida, de uma denominação, isso é uma coisa que está ficando cada vez mais perceptível. Você está encontrando Jesus onde menos se espera. E na época de Jesus era assim: onde que você imaginava que você ia encontrar Deus? No templo, nos mestres da lei. Mas você fala assim: não, sabe onde que Deus está? Está nos pequeninos, está nos excluídos, naqueles que ninguém quer. E isso é um escândalo para a religião. Isso, o religioso, quando você fala isso, ele salta, ele pula, se ele pudesse, ele te matava. Por quê? Porque vai contra toda aquela estrutura religiosa que a pessoa tem. Aquela formatação, aquela coisa de eu já tenho minha atividade, meu ativismo, ele está no templo todos os dias,
cumpre os mandamentos. Você já imagina Jesus chegar num ambiente daquele que os caras eram a referência e falar assim, olha, tinha 2 pessoas no templo, um fariseu e um publicano. Você imagina o confronto que Jesus causava. É a mesma coisa hoje. Você chegar para um religioso e falar assim, olha, eu não vejo Deus em você, mas você sabe com quem você está falando. Eu sirvo a Deus há 40 anos, eu fui consagrado pelo apóstolo Paulo Levas Macalão, eu andei com os missionários, mas não tem Jesus, não tem Jesus. Às vezes você vê Jesus ali no mendigo, você vê Jesus uma pessoa que não frequenta um templo, do que na pessoa que está toda hora vomitando versículo bíblico, julgando as pessoas, pregando, fazendo aquela pregação gritada, aquela coisa enjoada, que não tem nada de Deus. Verdade. Amém. Amém. Obrigado, Quer falar algo, pela Eduardo? explanação. Obrigado pela Tranquilo? explanação aí. Valeu, Amém. Eduardo, valeu. O Wilton, Mateus 25, Eduardo, que ele falou, ele usou Mateus 25. E muitas daquelas colocações que Jesus fez ali, ele não viveu, não tinha vivido ainda, né? Por exemplo, eu estive preso e você foi me visitar. Jesus não tinha sido preso ainda. Ele estava ali realmente dando exemplo do cuidado que nós temos que ter um com o outro. As pessoas. Exato. Mateus 25. Deixa eu falar uma coisa sobre isso. E o mais interessante desse texto de Mateus 25 é que as pessoas, aquele grupo de pessoas que Jesus falou que o reino de Deus é de vocês vão estar comigo, elas não sabiam que tinham feito coisas maravilhosas. Por quê? Era uma tônica da vida delas, Eduardo. Elas faziam isso com naturalidade. Então, elas não faziam assim, ó, eu sou crente, eu levo cesta básica. Não! Quando Jesus falou, vocês são tudo, eu amo vocês, porque eu tive fome, vocês foram cuidar de mim, eu tive sede, vocês me deram água, eu fui forasteiro, vocês me deram guarita. Aí eles falaram assim, ué, quando que eu fiz contigo isso? Quando? Tipo assim, eu nunca fiz nada contigo, Jesus. Você está maluco? Quando que eu fiz isso contigo? Aí Jesus falou assim, não, calma. É quando vocês fizeram com algum mendigo desse aí, com traficante, com cheirador, um dependente químico, um travesti. Quando vocês fizeram por ele, vocês estavam fazendo para mim. É o que o Eduardo falou. O Jesus é o nosso próximo. Por favor, Arnaldo. Olha só, tive audiência hoje. Hoje foi uma tarde muito pesada para mim, né? Audiência hoje de pessoas totalmente dependentes, né? Foi terrível. O perito teve lá, né? Um médico perito, a terceira vara de família. Eu trabalho no fórum aqui de Belford Roxo, deixar para poder esclarecer, né? E hoje foi terrível. Eu sabia que ia ser, que estava marcado já essa perícia para hoje, dia 25. Pastor, professor, tem que ver a quantidade de pessoas na cadeira de roda, sabe? Pessoa se batendo, sabe? Babando, sabe? Pessoa que não tinha condições nenhuma de sair. Mas não sei, a juíza acha que ela tem que ser assistida lá no fórum, sabe? O perito se atrasou, entendeu? Várias cadeiras de roda, porque eu sou assessorista, eu trabalho no elevador. O pastor Isaías sabe disso, lá no fórum. Tem 21 anos. Então, estava subindo aquelas pessoas ali totalmente debilitadas, totalmente dependentes. Tinha um lá que tinha 2, 3 da família, tinha que correr atrás dele, que queria entrar em vários cartórios, sabe? As pessoas totalmente... E eu queria perguntar ao professor, esses também, com certeza, né, o professor, são os pequeninos de Jesus, né? Essas pessoas que têm síndrome de Down, essas pessoas que têm esse problema todo, tu vê aí falando sozinho, tudo, as pessoas totalmente norteadas, sabe? Totalmente dependentes, sabe? Tem que botar comida na boca. Eu vi também um garoto enorme, grandão, brincando com um carrinho, pô. Um carrinho com barbantezinho e puxando o carrinho. Assim, caramba, eu fiquei olhando assim, meu Deus, aqui dali, pô, sabe? Acabou comigo, me quebrou essa tarde, entendeu? E são os pequeninos do Senhor. Entendeu? Professor? Esses são os leprosos de hoje, né? Meu Deus! Eles são os excluídos de hoje. E aí você falando que
Você vê Jesus dando exemplo de inserção no reino, só coisas complicadas. Jesus, a gente entende hoje porque estudou, o evangelho já está aí há tanto tempo, mas você imagina Jesus chegar e pegar uma criança e falar que se você não for como uma criança, você não pode entrar no reino de Deus? Então Jesus pega um indefeso ali, alguém que não tinha nenhum valor para a sociedade, e fala: ó, esse é o modelo, esse vai ser o professor na comunidade, você tem que ser como ele para entrar no reino de Deus. Ele ia Meu falar para Deus. você: Arnaldo, você tem que ser igual esse menino aí que está puxando o carrinho. O mundo dele está ali, ó, ele não está com maldade nenhuma ali, ele tá vivendo ali na graça do Pai. Você tem que ser igual a ele para você entrar no reino de Deus. Você tem que esquecer as suas preocupações, as suas certezas, você tem que viver assim desprendido. Amém. O evangelho ele é terrível. Oi. É verdade. O evangelho, ele é terrível. Terrível. E tá, gente, já são 10h30, já estamos passando. Só que eu queria ouvir uma mulher. Só a irmã Jacira falou, a irmã Aileen. Por gentileza, irmã Aileen, eu gosto de ouvir a irmã Sheila, a irmã Patrícia, não falaram nada. A irmã Valéria levantou a mão ali. Por favor, Valéria, fala algo para nós. A Aileen abriu o microfone, depois ela fala também. Tá, Minha Aileen, mãozinha tá aí, minha mãozinha tá em pé faz um tempão. por favor, pode falar. Eu quero falar, gente, que Cristo cura, assim, se eu não tivesse com a minha voz toda ruim dessa gripe, eu ia cantar. Cristo cura, sim. Mas não tem voz para cantar mais do que isso, que tá tudo ruim. Essa gripe. E aí, quando vocês falam aí, hino da harpa muito lindo. Quando vocês estão falando, já falaram desse assunto de que Jesus cura ou não cura, faz milagre, não faz milagres. E aí depois veio falar desses panfletos, desse ato de panfletar, de evangelizar. E um irmão deitado assim, falou do testemunho dele, da experiência de ver alguém ajudando uma pessoa na rua com dinheiro. Aí me fez, não, poxa, preciso contar essa experiência. Eu tive minha primeira filha e, em dado momento lá, ela passou mal. E, e no ônibus deu uma convulsão. Não sabia que era convulsão. Primeira filha, e eu de ônibus, e o pai estava no monte orando. Acho que estava no monte, não sei. Eu sei que eu estava sozinha. E estava correndo. Aí no ônibus. Irmã Valéria. Irmã Valéria. Irmã Valéria. Irmã Valéria. No hospital. Luta em um hospital. Oi. Tira, Ai, não tô tira a escutando. sua imagem. Irmãos, não estou ouvindo vocês. Fala de novo. Irmã Valéria, tira a sua imagem e fala só e fala. Isso, agora sim. Pode falar. Você estava no ônibus. Estava no ônibus. No ônibus. Aí consegui chegar no hospital e ela foi internada, uma coisa toda, tomando muita medicação. Ficou quase um mês internada. Quando faltava pouco para completar um mês, o médico chegou para mim e falou assim: você crê em alguma coisa? Crê em alguém? Eu falei: eu creio em Deus, tenho muita fé em Deus. Então você pede para o teu Deus, conversa com o teu Deus, porque não tem mais nada que eu possa fazer. A sua filha não responde mais às medicações. Então, nós vamos dar a medicação via oral, tá bom? E você conversa com teu Deus, porque não tem mais o que fazer. E agora apareceu uma mancha no pulmão da sua filha. E eu ainda não sei que mancha é essa. Então, vamos fazer um exame, mas vamos começar a medicação via oral. E aí eu fui para o banheiro do hospital, Prontonil, em Nova Iguaçu, e
botei o rosto no pó lá no hospital, lá no banheiro, e falei, meu Deus. Aí eu orei, né? Falei, meu Deus, eu não pedi para ter uma filha agora e tu me deu essa filha. Agora também não estou pronta para perder essa filha. E eu quero que a minha filha viva, eu preciso que ela fique viva. Preciso dessa filha, não quero perder. Me ajuda e cura e tal. E aí eu pensei em fazer um voto, que eu já tinha ouvido tanta gente dizer que recebeu bênção de Deus através de um voto, mas era a minha primeira experiência. E eu falei, então, Senhor, se tu curar minha filha, eu vou evangelizar, vou dar em todas as oportunidades que eu tiver, que eu puder, eu vou entregar folhetos e vou evangelizar o seu nome. E saí do banheiro e fui ficar lá com a minha filha. Nesse momento, as enfermeiras já tinham tirado o soro e já chegou um monte de copinhos para eu ministrar. Eu não lembro quantos, mas assim, mais de 7, talvez uns 10. Aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus. Aí o Senhor falou comigo, essa coisa de o Senhor falou comigo. Gente, eu não tinha essas experiências antes disso. Aí veio na minha mente assim, ó, escuta o coração dela. Então, era Deus, porque eu botei a cabeça lá no coração e estava batendo assim um batimento. Assim, agora você dá esse remédio. Aí eu dei só a metade, falava assim, só a metade. Aí eu dei só a metade, tirei. Agora, passou um tempinho, escuta o coração de novo. Aí eu escutei, bem acelerado, um pouco mais. Aí o outro remédio, esse aqui, não precisa dar esse remédio. Esse remédio, dá o remédio. Assim, gente, e eu fui fazendo. E chegou a hora da nebulização. Botei a nebulização. Daqui a pouco falou assim, já está bom. Aí Jesus já tá bom, Jesus já tá bom. Aí eu tirava assim de lado, assim, ó, disfarçadamente, deixava passar para lá. Quando vi um médico, uma enfermeira, eu fingia que estava colocando. Quando saía, eu tirava para lá. E uma luta só. Aquele ano, a filha tem 33 anos hoje, gente. Aquele ano era o ano que estava saindo o tal de Berotec e um tal de Aerolim. Esses dois remédios são bons, usados até hoje, mas naquela época estavam sendo testados ainda. E o Aerolim, ele é muito forte, ele acelera mesmo o coração. E o Berotec também. Naquela semana, foi um tal de infartar criança, um tal de mãe chorar que perdeu o filho porque infartou, mas a minha criança, Deus guardou, não infartou. Está aí bem linda, bem forte. Amém. Emily, e eu dou os folhetos, evangelizo não com a constância que eu gostaria, mas sempre que eu posso. Ainda não me aposentei. Minha conversa com Jesus é essa, Senhor, quando eu me aposentar, eu tiver mais tempo, eu vou fazer isso com mais afinco, com mais fervor. Por enquanto eu não consigo. Então, Deus cura, entregar folheto tem sua ligação com Deus, tem alguma coisa de bom nisso. Agora, tudo é como a gente vai fazer, né? Como a gente está praticando, não se sentir o dono da verdade, porque tem um folheto de Jesus, não se sentir o juiz, porque só Deus tem esse poder de julgar. E quando chega a hora, que por enquanto nós estamos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é maravilhoso. É isso, Amém, desculpa irmã aí o tempo, Valéria. gente. Amém, irmã Valéria. Tá perto de nós terminarmos já, 10h38, e é bom deixar bem esclarecido aqui que existem vários testemunhos que nós observamos, nem não tão vários, não tantos, mas uns testemunhos que a respeito do dar o panfleto, né, professor? Dar o panfleto, de cruzadas, etc. Jesus, ele salva como ele quiser. Como tem testemunho de pessoas que estavam no quarto sozinhas e se converteram. Não é isso? Tem pessoas que estavam dentro do centro espírita e se converteram. Então,
a questão de dar o panfleto. E, às vezes, a pessoa quer conversar, ela quer contar uma mágoa, ela quer contar algo, e não tem o ouvido, e você já saiu, a pessoa acredita que só aquele panfleto vai fazer aquela pessoa mudar de vida, mas não vai. Tem o poder mas muitas das vezes... Mas aí, pastor, Então, não é questão da pessoa acreditar que o panfleto tem esse poder, mas é questão da pessoa estar numa sintonia com Deus, né? Com a fé, né? Assim como naquele momento eu ajoelhei, eu orei, e Deus me deu aquela sensibilidade de... A mesma coisa na hora que a gente está panfletando. Na hora que a gente está panfletando, a pessoa precisa ter essa sensibilidade de saber, de sentir que se a pessoa precisa de uma palavra, se a pessoa precisa de um dinheiro da passagem, se a pessoa precisa de um lanche. Mas na hora que se está evangelizando com panfletos, cada pessoa é uma, cada casa é um caso. E é preciso a pessoa está sendo usado por Deus mesmo. E é importante ler a mensagem que está entregando para outra pessoa. Então, panfletar, evangelizar com panfleto, talvez seja um ministério, talvez seja algo muito importante, muito especial, que não dá para ser feito de qualquer maneira e que não é qualquer pessoa que vai fazer isso com eficácia, com excelência, sabe? Assim como também não é qualquer pessoa que vai louvar com eficácia, com excelência. Cada um tem o seu chamado, né? Mas não é isso que nós observamos, não é isso que nós observamos nas reuniões, nas comunidades. Mas está tranquilo. É bênção, sim, eu concordo com a irmã. Arnaldo, a irmã Aileen. A irmã Aileen quer dar uma palavrinha, falar algo. A irmã Aileen. Não, fica para a semana que vem. Vou deixar para a semana que vem. Ô, Glória, amém. Então, eu queria agradecer, né? Agradecer a você que veio hoje aqui, nessa igreja que se reúne aqui. Me perdoa que o banco estava um pouco sujo, porque o diácono Wilton não limpou, e ele vai ficar... Ele ia presbítero agora, só que ele não vai. O diácono Wilton vai ser punido. Vai ficar mais um tempo no banco, vai ficar um tempinho. Mais um tempo no banco. Ele não limpou o banco da igreja, mas, de qualquer forma, tem água tem uma água aí no bebedouro da igreja, né, Wilton? Água geladinha. Eu queria agradecer a participação de todos os irmãos, das irmãs, agradecer, louvar a Deus pela sua vida. E já somos já 10h42, Wilton. Hoje batemos o recorde. Vamos terminar. Eu queria orar ao Senhor, agradecendo a Ele por esse momento. Senhor, te louvamos na noite desse dia, te agradecemos, porque nos reunimos aqui em Teu nome. Muito obrigado, Jesus, por esse momento de aprendizado que nós tivemos aqui. Obrigado por todas as falas da irmã Valéria, a fala do irmão Eduardo, a fala de todos que participaram aqui, Jesus, da irmã Jacira. Nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado. Que nós possamos aprender que seguir o teu exemplo, Jesus. O importante não é nós ficarmos fechados no nosso grupo social de crentes. O importante é nós nos relacionarmos com aqueles que precisam de nós. Porque tu está naquele dependente, tu está naquele candomblecista, tu está naquele travesti, naquele LGBT, tu está ali, Senhor, naquele traficante que está ali, tu está ali, Jesus, e nós temos que te amar, cuidar, abraçar e tratar e colocar nossos ouvidos à disposição de ouvir, e com certeza tu dá uma palavra de bênção, tu dá uma palavra de sabedoria para nós. Muito obrigado por tudo, Senhor, eu te agradeço. Por favor, meu Deus. Amém e amém. Gente, está terminado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Tem lanche na cantina. Tem lanche na cantina. Isso, tem um lanche na cantina. Tem um lanchezinho aqui. Ai,
Jesus. A paz.